Beleza. Deixa eu fechar aqui. É isso aí, então bora lá. Então bora lá mais uma vez, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar então muito sobre profissão, né? Carreira profissional. E a maioria de vocês já sabe, né? Eu sou engenheiro de formação, então eu trabalhei praticamente 24 anos na empresa Adami como engenheiro. Então me dediquei muito, trabalhei muito. Foram então quase esses 24 anos trabalhando na empresa, realmente buscando sempre, né, crescer profissionalmente, pessoalmente. E há 5 anos eu entrei para o mundo das terapias. Então, ano passado eu fiz a minha transição de carreira, depois de 4 anos como terapeuta, 4 anos e pouco, eu fiz a transição de carreira. Então, hoje eu atuo como terapeuta. Então, de novo, hoje a minha profissão, hoje o meu lado profissional é a parte das terapias, tá? Então, eu sempre busquei muito, botei muita energia nisso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Não só sobre o que a gente aprende, mas sobre o que eu vivi também, sobre o que eu vivo, sobre a minha experiência, como foi a minha experiência, a minha evolução profissional, as coisas boas, as coisas ruins, né? O que eu poderia ter mudado e talvez ter melhorado, tá? E ter tido uma ascensão maior ainda do que eu tive. Eu me considero profissionalmente muito bem sucedido. Claro que tem pessoas que são muito melhores do que eu, com certeza, sempre haverá, né, pessoas melhores que nós e piores do que nós em todos os níveis, em todas as hierarquias, mas eu me considero uma pessoa que fui bem sucedido como engenheiro e hoje eu me considero que eu já sou bem sucedido como terapeuta também. Tá? Sempre tem muito para melhorar, muito para buscar, muito para crescer, muito para evoluir. E então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Sobre o que realmente eu fiz de bom ou de ruim, né, que me levaram até onde eu cheguei e que me impediram talvez de seguir em frente, tá? Uma coisa que eu considero mais importante, é que eu falo muito isso tanto na imersão quanto na mentoria Jornada do Terapeuta, que a gente vai começar a próxima turma em setembro agora, a chave, né, o segredo do sucesso é sempre você entregar mais do que você cobra. Tá? Ah, Marcelo, eu não cobro nada. Não. Se você trabalha como funcionário, como CLP, se você é funcionário de alguém, você está cobrando, você está vendendo a tua hora, você está vendendo o teu tempo, está vendendo o teu conhecimento. E realmente, para mim, né, o segredo do sucesso é você entregar mais do que você cobra. Tá? A gente tinha na Dami um funcionário que dizia assim, me pague mais que eu trabalho mais. Então, justamente o oposto, né? Eu sempre falava assim, sempre falei isso, assim, trabalhar mais para merecer mais, né? E realmente esse é o segredo, é um dos segredos do sucesso, é você entregar mais do que você cobra, tá? Fala, seu da Silva, o da Silva trabalhamos junto na Dami por muitos anos, e o da Silva também tem muito essa experiência de entregar mais do que a gente cobra. Tá? Então, esse é um dos segredos do sucesso. Mas não é só isso, tá? Existem várias áreas que a gente precisa olhar. Hoje eu tenho mais clareza sobre isso, porque você já deve ter ouvido falar que a maioria das pessoas são contratadas pelo que sabem, pelo conhecimento técnico, e elas são demitidas pelo seu comportamento. Então, isso ainda é muito válido hoje. Hoje tem muitas empresas já contratando pelo comportamento, contratando pessoas pelo que elas são, né, como pessoas, como ser humano, mas ainda muita gente está sendo demitida pelo comportamento. A grande maioria das pessoas são demitidas pelo comportamento, não pelo que elas sabem. Até porque, assim, mesmo que ela não saiba muito, deixa eu só conferir aqui se está tudo, ninguém está pedindo nada no grupo, não. Mesmo tem pessoas que elas saibam muito, mas o comportamento dela faz com que ela se desconecte do trabalho, se desconecte com a dedicação dela, então o comportamento dela acaba fazendo com que ela seja demitida. Então isso realmente é muito impactante, tá? Então hoje nas contratações, eu particularmente, trabalhando na Dami, eu nunca contratei por conhecimento, eu sempre contratei muito por comportamento, pela pessoa como ela é. Então, porque eu sempre considero que a pessoa
profissionalmente você consegue melhorar ou evoluir mais rapidamente do que pessoalmente. O nosso processo de evolução pessoal, ele é muito lento. Então, para quem já fez atendimento comigo, para quem já participou de imersão, para quem já participou de vivência, quem já participou do curso de Reiki, quem já participou da mentoria, sabe que a nossa mudança como pessoa, ela é muito lenta. A nossa mudança como profissional é muito mais rápida. Por quê? Porque a nossa mudança como isso é coisa do nosso cérebro, né? Do nosso mental. Profissionalmente, você sabe que se eu evoluir, se eu buscar mais, eu vou ganhar mais, então eu tenho mais recompensa. Agora, se eu falar para você que você precisa evoluir como pessoa, precisa melhorar seus comportamentos, a primeira pergunta é: o que eu ganho com isso? Então, o nosso cérebro entende que não tem recompensa eu melhorar como pessoa. Eu vou me alimentar melhor. Então, qual é a recompensa? Não sei, a recompensa é dormir melhor, a recompensa é emagrecer, mas essa recompensa ela não é mensurável. Então, quando a gente fala num processo de evolução pessoal, como pessoa, é muito mais difícil a gente conseguir evoluir porque não é tão mensurável. Agora, profissionalmente falando, se eu me dedicar mais, se eu trabalhar mais, se eu fizer a hora extra, estou recebendo. Se eu me dedicar mais por 6 meses, 1 ano, vou conseguir um aumento de salário, vou conseguir uma promoção. Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito com recompensas. Tá? Então, o nosso cérebro, ele precisa entender, o nosso corpo mental, né, ele precisa entender que tem uma recompensa. E mais, a gente vai mais além. E esse cérebro, ele quer uma recompensa rápida. Quanto mais rápida for a recompensa, mais eu vou me dedicar. Se a recompensa for menor, eu não vou me importar tanto, mas quanto mais eu estou pronto para receber uma promoção, por exemplo, tem um cara que vai se aposentar, que vai sair daqui 30 dias, 60 dias, e vai abrir uma vaga, então eu vou começar a me dedicar mais para conseguir aquela vaga, porque a recompensa é mais rápida, tá? Ou maior financeiramente. Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito por recompensas o tempo todo, tá? Então, por isso que quando a gente olha para o nosso lado pessoal, emocional, as pessoas não dão tanta atenção. Mas o que eu vou melhorar o meu lado espiritual, que é a minha conexão com Deus, a minha fé, o que isso vai melhorar na minha vida? De cara, você não consegue medir, o cérebro não consegue mensurar qual é a melhora que eu vou ter, qual é a recompensa que eu vou ter. Vou ter mais conexão com Deus. E aí? Mais conexão com Deus vai melhorar a minha fé. E aí? Se melhorar a minha fé, eu vou acreditar mais. Se eu acreditar mais, eu consigo me dedicar mais. Se eu me dedicar mais, eu consigo mais resultado. Então, olha a distância do caminho que o cérebro precisa percorrer para conseguir encontrar essa recompensa, tá? Então, por isso que quando a gente fala realmente dessa evolução como pessoa, né, do processo pessoal, é mais difícil. E eu digo para vocês que o segredo do sucesso, da plenitude do sucesso, ela está muito mais associada ao teu lado pessoal do que ao lado profissional. Então, que é o que a gente trabalha nas terapias. Então, eu percebi a minha evolução profissional, eu percebi ela muito mais forte depois que eu comecei a fazer terapia. Um exemplo disso, claro, que uma das coisas que eu já vou compartilhar com vocês é a gente se conectar com a nossa missão de vida. Então, eu trabalhei como engenheiro por 24 anos. Então, 24 anos me dediquei muito. Quem me conheceu, quem me acompanhou na jornada como engenheiro, eu me dediquei muito, muito além do normal, muito além de todas as outras pessoas da equipe, muito além de todas ou muitas das pessoas de todas as áreas da empresa. Eu me dediquei muito mais. Eu sempre sempre busquei resultados muito mais extraordinários. Eu me esforcei muito mais para conseguir esse resultado e realmente consegui um resultado. Porém, eu não estava conectado com a minha missão de vida e o meu lado comportamental, o meu lado pessoa, o meu lado Marcelo, ele era muito ruim, por isso que eu não tive uma evolução ou uma ascensão mais rápida ou uma evolução maior, uma ascensão maior, por isso que eu não virei gerente de empresa ou diretor da empresa, eu fiquei sempre no cargo de supervisor. Consegui subir o meu salário, ganhava um excelente salário já, mas eu não conseguia crescer mais rápido por causa do meu lado comportamental, por causa do meu lado radical, do meu lado irônico, do meu lado extremista em muitos momentos, tá?
E aí, quando eu entrei para o mundo das terapias, há mais ou menos 10 anos atrás, que eu comecei a ir para a terapia, eu comecei a trabalhar esse meu lado pessoal, comecei a melhorar como pessoa, comecei a evoluir. E, efetivamente, há 5 anos, um pouco mais de 5 anos atrás, eu virei terapeuta. E em 4 anos, em apenas 4 anos, como terapeuta, olhando mais para o meu lado pessoal, eu já consegui fazer a transição de carreira. Então, hoje eu tenho 5 anos como terapeuta, 5 anos como terapeuta, me tratando já há 10 anos, o meu lado pessoa, não o meu lado profissional, nunca tratei o meu lado profissional nas terapias, sempre tratei o meu lado pessoa, né, Marcelo, ser humano, e em 5 anos eu consigo, hoje eu faturo mais, eu ganho mais do que eu ganhava como engenheiro, que eu me dediquei por 24 anos. Por que isso? Porque eu tratei o meu lado humano, então como pessoa eu sou melhor, né, digamos assim, e eu estou mais conectado com o meu propósito e a minha missão de vida. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente vai abordar aqui é justamente sobre isso, você tentar se conectar com a sua missão de vida. Quanto antes você fizer isso, melhor. Eu falo para o meu filho que me acompanha na imersão, por exemplo, a gente faz o renascimento, e o renascimento é para você se conectar com a tua missão, teu propósito. Ele com 14 anos, com 13, né, fez 14 agora, ele já se conectou com a missão de vida dele, com 14. Eu me conectei com a minha missão de vida com 43. Então, ele está há 30 anos na minha frente. Então, para ele, com certeza, vai ser muito mais tranquilo, porque ele já sabe desde os 13 anos de idade qual é a missão de vida dele. Eu descobri isso, na verdade, eu descobri mesmo, eu me conectei com a minha missão de vida no ano passado, então com 47 anos. Eu entrei para o mundo das terapias com 43, mas com 47 anos que eu enxerguei com clareza a minha missão de vida. Então, quanto antes a gente consegue se conectar com isso, mais leve vai ser a tua vida, a tua carreira pessoal e profissional, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um documento que eu coloquei como principais tópicos, que esses principais tópicos, eles vão falar... deixa eu só aumentar aqui o zoom, e daí fica mais tranquilo, tá? Bom, uma das coisas que eu estava comentando agora, né, é a clareza de propósito e direção, tá? Então, definir missão, valores e propósito da tua vida alinhados à tua carreira. Então, é aquela história que se fala muito, né, é fazer o que você gosta, tá? É fazer aquilo que você gosta, aquilo que te move. Normalmente, quando você faz o que você gosta, você está na tua missão, porque aí o que acontece? Quando você está pela tua missão, você faz com leveza o que você está fazendo. Tá? Ah, mas Marcelo, eu não sei qual é que é a minha missão. Minha missão é o meu propósito. Se está pesado para fazer o que você faz, ou porque você não gosta de fazer, ou porque você não está botando energia suficiente. Eu, por muito tempo, eu usava uma frase assim, não é você fazer o que você gosta, é você aprender a gostar do que você faz. Então, quando eu escolhi engenharia, eu não sabia o que eu ia ser, quanto que eu ia ganhar, o que eu ia fazer. Eu simplesmente fiz, me formei e falei, essa é a profissão que eu escolhi e é nela que eu vou dedicar o meu tempo e minha energia, tá? E aí eu botei energia e arrumei emprego, muito medo quando fui para trabalhar na Dami, né, uma empresa muito grande. Mas, enfim, eu não desisti. Persistência é um dos segredos do sucesso. A maioria de vocês já sabe disso, então a gente precisa persistir. Até porque nós temos ciclos de 7 anos, né? O setênio, não sei se já ouviram falar do setênio, a nossa vida pessoal, profissional, ela passa por ciclos de 7 anos. E sempre que você começa algo novo, começa um ciclo novo. Então, por mais que tenho 10 anos de experiência, se eu mudei de empresa, é um novo ciclo, começa do zero, não conta a partir do 10. Assim como eu nas terapias, eu estou agora no meu 5º ano, no 6º ano, na verdade, já completei 5 anos, agora estou no 6º ano. No 6º ano, o 6º ano é exponencial. O 6º ano, lá no 6º ano, você vai colher os frutos de tudo que você plantou ao longo dos 5 primeiros anos. Então, isso chama setênio, até se vocês quiserem acompanhar isso, estudar um pouco mais sobre isso, o ciclo de 7 anos, tá? É muito interessante, o ciclo de 7 anos, chama setênio. Tanto que no casamento os mais antigos falam a crise dos 7 anos, crise dos 14 anos, crise dos 21 anos, por quê? Porque é o fim do ciclo de 7 anos. E aí você começa um ciclo novo, você decide se vai ficar naquele ciclo e começa tudo de novo. Ah, mas eu estou com a mesma pessoa já há 10 anos. Sim, quando chegar em 14 vai começar um ciclo novo. E aí vai passar talvez por dificuldade, depois vai passar por um momento de não saber se continua ou se termina por ali.
Então, você tem algo bem, bem interessante, tá? Bom, saber diferenciar o que é apenas um emprego e o que é vocação, né? Então, isso é fato, né? Se você realmente gosta do que faz, bota energia no que faz, ou se você sente que isso é a tua missão de vida, vai ser mais leve e mais fácil, com certeza, tá? E outra coisa que se fala muito é estabelecer metas claras, tá? Curto, médio e longo prazo. Eu, particularmente, nunca fui uma pessoa de colocar muita meta. Eu, às vezes, até colocava meta, mas nunca coloquei tempo. Tem gente que fala que tem que colocar data. Eu nunca coloquei data, por quê? Porque gera muita frustração, tá? Tem muita gente que coloca assim, até o final do ano eu quero estar ganhando tanto, até o final do ano eu quero trocar de carro, quero ter tal carro, até o final do ano eu quero ter guardado tanto dinheiro. E chega lá no final do ano, você não cumpriu a tua meta, vem a frustração e às vezes faz você voltar 2, 3 passos para trás. Então eu nunca botei tempo. Eu sim sempre coloquei metas, eu jogo para o universo. Que isso está associado à lei da atração, né? Eu jogo para o universo o que eu quero. Eu me enxergo, faço a expansão da minha memória. De novo, quem participou da imersão, quem participa da mentoria Jornada do Terapeuta, a gente faz muita expansão da memória, que é eu me projetar para o futuro, tá? Isso é algo importantíssimo, a gente vai falar sobre isso também. Então, eu preciso me projetar no futuro para ver como que eu me enxergo lá na frente. Só que eu nunca coloco prazo, tempo. Eu sempre coloco, eu faço a expansão da memória, mas não coloco tempo, tá? Isso é algo muito importante. Outra coisa que é muito importante é a gente olhar sempre inteligência emocional. Tá? Inteligência emocional. Ah, Marcelo, o que é inteligência emocional? É você conseguir gerir as suas emoções, entende? Ou seja, inteligência emocional é o quanto que as emoções das outras pessoas me afetam. O meu chefe está estressado, ele chega chutando tudo, derrubando tudo, chamando todo mundo de burro, não sei o quê. O quanto isso me afeta. Quanto mais isso te afeta, significa que menos inteligência emocional você tem. Quanto mais você consegue lidar com o estresse e os problemas das outras pessoas, as emoções e sentimentos das outras pessoas, mais inteligência emocional você tem. Então, a inteligência, por isso que se fala tanto em inteligência emocional hoje. Inteligência emocional é o quê? É você saber lidar com as emoções das outras pessoas, não só com as tuas. Por quê? Porque as tuas emoções, os teus sentimentos são afetados pelas outras pessoas. Tá? Então, inteligência emocional é como você lida com as emoções das outras pessoas. Tá? Não é só com as tuas. Por quê? Porque as tuas são afetadas pelos outros. Então, aprender a lidar com pressão, com frustração, com crítica, desenvolver resiliência e foco, praticar autorresponsabilidade, não terceirizar as culpas. Então, cara, assuma tuas culpas. Eu que fiz errado, eu podia ter feito melhor, então assuma tuas culpas e cultivar o equilíbrio emocional, né? E tomar decisões mais assertivas. Hoje eu trabalho muito nos meus atendimentos, a espiritualidade me traz muita coisa. Hoje eu trabalho muito nos meus atendimentos, liberar os 3 sentidos. Ver, olhos, né? Ouvir e sentir. Sentir é o coração. Então, a gente deveria tomar decisões sempre com os 3 sentidos. O que eu vejo, como é que eu enxergo isso que eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de função, eu quero mudar de área, como é que eu vejo isso? O que as pessoas falam sobre isso, é bom, não é, ruim, cuidado, não vai de cabeça, não vai, volta, é melhor não ir. E o que eu sinto. Como são 3 sentidos, sempre vai dar 2-1 ou 3-0, tá? Então não fica dúvida. O que acontece muito hoje é o quê? Nós emocionalmente estamos normalmente a maioria das pessoas hoje estão emocionalmente abaladas, mentalmente sobrecarregadas, e elas não conseguem nem ouvir e nem sentir. A maioria dos atendimentos que eu faço, o cardíaco é o primeiro que está fechado, então a pessoa não sente mais. Ah, não, eu estou bloqueado para isso, eu não deixo mais as emoções me afetarem. E também não quero mais saber o que os outros me dizem. Então, a pessoa toma as decisões só pelo que ela está enxergando, e muitas vezes ainda está meio cego. Tá? Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, só pode estar cego que você não está vendo isso. É porque, na verdade, você está usando só o teu sentido, que é ver. E a gente precisa liberar muito ouvir e sentir, que é o que a gente trabalha. Na imersão, quem participou da imersão, a gente trabalha praticamente 2 dias no sentir, liberar o teu cardíaco. Para quê? Para quê, Marcelo? Para que você consiga sentir melhor tudo o que acontece na tua vida. Aí você não vai tomar mais decisões só pelo que você vê, porque você pode estar sendo enganado pela embalagem. A embalagem pode ser linda e maravilhosa, eu comprei pelo que eu vi, não pelo que me falaram, não ouvi o que as pessoas me falaram, e muito menos o que eu senti, que governa a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso sentir. Então, liberem o cardíaco de vocês. Então, hoje, nos atendimentos, quem já sabe os atendimentos que eu faço, eu foco muito, 70% do meu atendimento é no cardíaco, liberar o teu sentir. Tá?
Ah, Marcelo, como é que bloqueia o sentir? Ele bloqueia porque você leva tanta porrada na vida que você começa a bloquear o teu sentir. Eu levei tanta porrada que começa a me fechar para isso, tá? Então, precisa liberar mais o cardíaco, tá? Precisa ter mais amor. Quando eu uso a expressão lá, mais amor e menos ódio, é isso, libera mais o teu cardíaco, tá? Então, precisa olhar para esses 3 sentidos, liberar os 3 sentidos, tá? Vamos lá. Depois, outra coisa importantíssima aí na carreira profissional é relacionamentos e networking. Isso não só na carreira profissional, mas na nossa vida pessoal também. Então, criar conexões genuínas. Networking é contato com outras pessoas, né? Não é quantidade, é qualidade. Então, quando eu falo de novo aqui, networking, mude seus ambientes. Por quê? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, tá? Então, se eu estou num grupo de amigos que só querem saber de farra, festa, pingue e foguete, eu vou ser mais um que vai querer farra, festa, pingue e foguete, tá? Agora, se eu mudar meu ambiente e for para pessoas que estão na igreja, eu vou me moldar com as pessoas que estão na igreja, eu vou começar a assumir os comportamentos que elas assumem. Se elas bebem menos, eu não vou parar de beber também, ou eu vou sair desse grupo, mas eu estou sempre me moldando com o ambiente que eu frequento. Então, se eu quiser crescer, eu preciso estar em ambientes com pessoas que estão com o mesmo propósito, que querem crescer também, que é o que eu faço, tá? Eu falo isso. Mais uma vez, eu falo, no final de semana, na semana passada, eu estive em Gramado, numa mentoria, a gente chama Mastermind, né? É a mentoria, depois da mentoria vem o Mastermind. E nesse Mastermind eu estou lá no meio de empresários, que são treinadores comportamentais, trabalham com terapias, alguns não, alguns trabalham em empresas, outros não, enfim, a maioria deles já são empresários. Eu estou lá para fazer contato com essas pessoas, para ver como que são os comportamentos deles, como que eles pensam, como que eles agem, como que eles atuam, o que eles já aprenderam, que eu sou novato ainda nessa área de empreendedorismo, tá? que eu entrei agora. Então, eu estou lá para aprender. Então, mudar os ambientes é fundamental, assim como vocês estão fazendo hoje. Hoje vocês estão num ambiente novo, aprendendo coisas diferentes também. Saber se comunicar de forma clara e empática também, então, muito importante a comunicação, precisamos aprender cada vez mais a nos comunicar. Eu trabalho a minha comunicação a vida inteira, eu sempre tive uma comunicação muito agressiva, tá? A minha comunicação agressiva me impediu de crescer na empresa onde eu trabalhei como engenheiro. E as pessoas, alguns gerentes falavam para mim, eu tenho medo do que você é capaz no dia que estiver o poder nas tuas mãos. Essa é a frase que eu ouvi algumas vezes de algumas pessoas que estavam acima de mim, ou seja, não dá para dar poder para esse cara aí que ele não vai respeitar ninguém, tá? E uma das coisas era a minha comunicação, que eu afrontava todo mundo com a minha comunicação. Então, a gente não tem que ser um mudo, mas também não pode querer ter razão o tempo todo, tá? Então, eu tinha uma comunicação muito agressiva, eu já evolui muito a minha comunicação, tá? Aprender ajuda e também oferecer ajuda, então, também o networking ajuda muito nisso, né? Então, eu pedir ajuda, delegar, enfim, e ajudar pessoas também. Ser visto como confiável e colaborativo no ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante. As pessoas precisam enxergar você. Não adianta você estar lá num patamar de inteligência, de conhecimento, que você é inacessível. Então, se você está inacessível, você está sozinho. Se você está sozinho, você está ferrado. Ninguém constrói nada grande sozinho, tá? Outra coisa que é muito importante, que eu não olhava para isso, hoje eu olho para isso: disciplina física e bem-estar. Cuidar do corpo fisicamente falando. Então, qualidade de sono, alimentação saudável e exercícios físicos. Aí entra uma parte pesadíssima que eu comentei lá no início. O cérebro não vê contrapartida nenhuma nisso. Ah, vou fazer exercício, eu tenho que levantar 1 hora antes. Ah, não, é só prejuízo. Pelo amor de Deus, podia ficar dormindo 1 hora, vou ter que levantar para fazer exercício, para suar, para depois ter que tomar banho, para daí ir para o serviço. Então, o teu cérebro não enxerga a recompensa nisso, por isso que é tão difícil a gente mudar a nossa alimentação, porque o cérebro não vê recompensa. Agora, comer um docinho, uma sobremesa linda, maravilhosa, o cérebro já vê uma recompensa. Nossa, isso é uma maravilha. O cérebro já entende que vai ter uma recompensa, assim, de prazer gigante. Então, ele quer comer aquela sobremesa, tá? Ele não quer comer a sobremesa que é feia, tá? Então, nosso cérebro sempre trabalha com recompensa, tá? Você precisa entender que a energia física é combustível para alta performance, tá? E evitar burnout, né? Burnout é quando cola as placas mesmo, né? A bateria não carrega mais. Então, você tem que ter um equilíbrio entre o teu trabalho e a tua vida pessoal. Quem me conhece sabe que eu ando de moto, faço trilha desde 2003, e eu não abro mão de andar de moto, estar em contato com a natureza e fazer trilha. Por quê? Porque é a minha válvula de escape. Sempre falei isso. Dentro da empresa onde eu trabalhei, 3 vezes me ofereceram uma promoção, mas falava assim: você tem que parar de andar de moto. E eu falei: não, então se essa é a condição, então me deixa onde eu estou. Tá? Exatamente era essa frase. Nós temos um cargo maior para você, mas você precisa parar de andar de moto. E eu simplesmente dizia que não, muito obrigado. Tá?
Por quê? Porque eu entendo que o resultado que eu trazia e que eu trago até hoje depende do meu equilíbrio da minha vida pessoal. Então, isso não é só um esporte, um lazer, mas é você ter tempo de qualidade com teus filhos, com a tua esposa, com o marido, com o pai, com mãe, com irmãos, com amigos, fazer algo que você gosta, precisa fazer isso, tá? E assim, eu gosto muito de falar assim, disciplina física e bem-estar não é, vou maratonar no final de semana na Netflix, não é isso, teu corpo está parado. Cuidar do corpo físico, bem-estar, é movimentando o teu corpo. Não, mas eu vou lá no almoço, lá eu estou bem. Lá nós bebemos cachaça, comemos churrasco. Não, lá você está moendo com o teu corpo físico. Tá? Lá você está destruindo o teu corpo físico. Então, é você fazer algo que mexa o teu corpo físico, para você conseguir mexer, movimento, precisa ter movimento, tá? É muito importante. Depois, mentalidade de crescimento, a gente precisa estar sempre olhando para isso, né? Se você realmente quer crescer, você precisa estar o tempo inteiro fazendo cursos, lendo livros, participando de mentorias. Então, quem me acompanha sabe que eu estou o tempo todo pedindo para pessoas fazer atendimento para mim. Eu estou o tempo todo viajando, fazendo um curso, participando de mentoria. Eu tenho mentorias online, então eu tenho uma mentoria do pior ano da vida com o Pablo Marçal, que são 52 encontros toda segunda-feira, às 6 da manhã. Não assisto online, eu assisto ele gravado, né? Mas uma mentoria com o Pablo Marçal. Esse ano já comprei uma mentoria para Instagram, já comprei uma mentoria para marketing e divulgação dos meus eventos, e agora estou nessa mentoria também, que é encontros presenciais, 4 encontros presenciais, que é uma mentoria maior, que é o Mastermind. Na verdade, Mastermind é um nível acima da mentoria, tá? Que é justamente para aprender com as outras pessoas. Então, eu sempre tive essa mentalidade de crescimento, não só crescimento financeiro, na verdade, nunca tive muito com crescimento financeiro, mas sempre tive muito com crescimento profissional. Eu quero melhorar mais. Quem me conheceu lá na Dami também sabe o quanto de curso que a gente fazia fora, né? Na Rockwell, na VEG, na Siemens, enfim, diversos cursos de liderança, cursos de NR, de segurança, de vários cursos, sempre o quê? Sempre buscando essa mentalidade de crescimento contínuo, tá? E hoje eu faço isso, cada 2, 3 meses eu faço um curso novo. Ou eu vou numa mentoria, ou eu vou num curso presencial. Eu gosto muito de ir no curso presencial para conversar e conectar com outras pessoas, para, por acaso, essa questão do networking, tá? Então, aprender continuamente, estar aberto para mudanças e inovações, também muita gente não quer mudar. Ter disciplina para transformar conhecimento em ação. Então, quem me conhece também sabe que eu sou muito assim, eu aprendi com o Pablo Marçal também, mas a vida inteira eu fui assim. Eu anoto as coisas quando eu vou no treinamento, mas quando tem algo assim que eu vejo, isso aqui vai ser fantástico se eu botar em prática, eu já começo a botar em prática. Eu nem anoto, eu começo a colocar em prática, tá? Então, por exemplo, no final de semana eu estive nessa Mastermind, na aula de Mastermind, e hoje eu já marquei 3 reuniões para essa semana. A reunião com o cara do site, para mudar o meu site, tem que mudar algumas coisas no site, que eu já vi lá que está errado. Marquei uma reunião com uma outra pessoa para falar sobre networking e divulgação de produtos também, tá? E marquei mais uma outra reunião para remodelar, né? Para gravar e remodelar estratégias, né? Estratégias de divulgação dos produtos e remodelar os produtos também. Então, eu já botei em prática, já chamei as pessoas, já marquei as reuniões, tem 2 marcadas para amanhã e uma para quinta-feira, para mudar. Então, eu não fico botando no papel, que isso vira procrastinação, depois esquece, depois você sai da vibração e aí você não cresce, tá? Então, eu sempre busquei muito isso, tá? Eu pego o conhecimento e coloco em ação, porque eu sempre falei isso, né? O conhecimento não te leva a lugar nenhum, tá? O que faz você mudar é viver a experiência. Então, é o conhecimento colocado em prática, isso é viver a experiência, tá? E outra coisa que precisa fazer é substituir mentalidade fixa por mentalidade de aprendizado. Então, assim, não sei, não consigo. Pronto, isso é uma mentalidade fixa. Agora, ainda não sei, ou não sei ainda, ou não consegui ainda, isso é uma mentalidade de aprendizado e de avanço, tá? Outra coisa é competências técnicas diferentes. Então, ser excelente no que você faz, ter domínio técnico com base, então está associado a você estudar o tempo todo, né? Enfim, está evoluindo, buscando ambientes diferentes. Estar atualizado sobre as tendências de mercado, ou seja, aonde que eu vou conseguir? Você pode pesquisar, sim, mas é muito mais difícil. Então, você está participando de uma mentoria, está participando de um mastermind, você está pagando para alguém trazer as atualizações para você, que é o que a gente faz na mentoria Jornada do Terapeuta. Quem participa da mentoria Jornada do Terapeuta, eu estou buscando sempre evoluções, eu estou sempre buscando
melhorias, e lá na mentoria, você que está pagando para estar na mentoria comigo, eu estou repassando tudo que eu estou pagando para aprender, eu estou repassando para você que está pagando para aprender comigo, entende? Então, eu estou sempre buscando, que é o que eu faço. E as pessoas onde eu estou na mentoria, no mastermind deles, eles estão pagando. O André Kercher, ele comentou esse final de semana que ele está numa mentoria de R$150 mil por ano. Numa mentoria, ele está em 3. Uma delas ele paga 150 mil por ano. Então, ele está aprendendo com um cara maior que ele, eu estou aprendendo com ele, e tem pessoas aprendendo comigo, e tem pessoas aprendendo com quem está na minha mentoria. O tempo inteiro é assim. Mas a gente precisa ir atrás dessa evolução o tempo todo, tá buscando isso o tempo todo. E hoje, uma das formas mais tranquilas é a mentoria, efetivamente, tá? Desenvolver pensamento crítico também, capacidade de resolução de problemas, então isso também a gente precisa estar evoluindo sempre. Postura e comunicação também, então aprender a se posicionar com confiança, não ser arrogante, melhorar a tua comunicação verbal, não verbal. Então aí também é bem importante, né? Comunicação não é só falar, é se vestir, né? Como você se veste, quem me conhece da época da Dami, eu andava sempre com cabelo velho desajeitado, uniformezão da Dami, e não estava nem aí. E eu mudei, hoje a minha comunicação visual mudou, a minha comunicação não verbal, né, que é como eu me visto, como eu me apresento, ela mudou completamente, tá? Então, a gente precisa estar olhando para isso também, saber se apresentar, né, e gerar uma boa impressão, trabalhar a marca pessoal também, que é o que eu faço. Hoje, eu faço isso, eu trabalho a minha marca pessoal também, tá? Então, eu aprendi nas mentorias que eu participei a melhorar isso também. O aspecto espiritual e energético também, precisa olhar isso, né? Alinhar a tua carreira com valores mais profundos de vida, praticar autoconhecimento, meditação, oração, reiki, escrita reflexiva, então precisa olhar mais para isso também, para essa questão espiritual, se conectar mais com Deus, acreditar mais em você, manter a tua energia limpa, né? Aprender a lidar com inveja, comparações, sabotadores internos, enfim, se conectar com o propósito profissional, que gere um impacto positivo para o mundo também, tá? Então, isso é uma das coisas que eu trato muito nos atendimentos, nas imersões e na mentoria também, tá? E o que eu falo para vocês também, quem participou da mentoria, eu ofereço para vocês também curso de Reiki. Por quê? Porque o Reiki vai resolver todos os problemas da minha vida? Não, mas o Reiki você consegue aplicar em você. Senão a pessoa vai dizer, pô, eu faço atendimento com o Marcelo, mas daí ele me cobra 380. E aí, pô, daí a cada 2 meses, cada mês eu tenho que fazer pagar 380 é muito caro. Por isso que eu convido você a fazer um curso de Reiki. Faça um curso de Reiki que você vai ter o poder nas tuas mãos. Ele resolve tudo? Não. Mas o Reiki, ele vai aliviar um monte de coisa na tua vida. Você vai dormir melhor, vai descansar melhor, vai ter mais energia. Ah, não quero ser terapeuta, não tem problema nenhum. Mas o Reiki, ele é uma ferramenta, ele é uma técnica. O Reiki não é, eu tenho que ter o dom para aplicar o Reiki. Não, o Reiki é uma ferramenta, é uma técnica. É que nem você comprar uma chave de fenda para apertar um parafuso, um alicate para cortar um fio. O Reiki é uma ferramenta, né, para você fazer auto-aplicação e curar as suas dores físicas, mentais e emocionais, tá? Outra coisa é a gestão do tempo e produtividade, então definir prioridades sempre, né? Aprenda a dizer não quando necessário. Então, eu demorei muito para aprender a dizer não, mas aprendi. Hoje eu falo não com uma facilidade extrema. Usar ferramentas de organização e foco, reservar um tempo para descanso também, tá? E você trabalhar para construir o teu legado também. O que é o legado? Legado é o que vão falar de você o dia que você morrer. Resumindo, é isso. O cara era gente boa, era um filho da puta. O que ele era? Pô, ele ajudou muita gente, ou não, tá? Então, você precisa pensar além do teu salário. Qual é a contribuição que você deixa? O que as pessoas vão falar de você? Legado é isso. O dia que você morrer, o que vão falar de você? Basicamente isso. Ou o dia que você sair da empresa, o que vão falar de você? Se livramos dele, ou, putz, vai fazer falta. Porque era assim, 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 assado, tá? O sucesso não é resultado, né, de consistência. Ele não é um ato único, tá? Ele não é uma coisa única, tá? O sucesso é uma parte muito completa, né? Do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, tá? Então, aqui eu vou falar rapidamente também sobre alguns pilares. Você pode olhar para mudar a tua vida profissional também, olhando para esses 4 pilares, tá? Um dos pilares é físico, tá? Então, a tua energia e a tua vitalidade tem a ver muito com a tua saúde física. Então, a saúde física, como é que ela tá? Sono, alimentação, foco, você tá fazendo exercícios ou não, então tem que se mexer. Tem que ter exercício físico, por menos que seja, mas tem que ter uma alimentação mais saudável, tem que ter sono de qualidade. O teu humor, se você não tiver sono bom, eu sempre falo, pessoas com sono e com fome
estão reinando, não existe quem não reine quando está com fome ou com sono, tá? Prevenção do burnout, né? Pausas estratégicas, equilíbrio entre trabalho e lazer. Tem muitas pessoas hoje que eu atendo que estão com burnout, né? Que elas não conseguem botar limites, né? Então, precisa olhar para isso e botar limites, né? O corpo sem energia não sustenta uma mente brilhante. Então, você precisa olhar para o seu corpo físico também, tá? Quantos de vocês já sentiram que não renderam no trabalho simplesmente porque estavam cansados ou sem foco? É o tal de tomar um porrinho, né? No outro dia isso não presta para nada. Tá? Eu já fiz muito isso, sei bem como é que é. Mental, então, mentalidade e crescimento, eu posso aprender tudo que for necessário. Atualização constante, como eu já falei, cursos, mentorias, leitura, tecnologia, enfim, pensamento crítico, resolver problemas de forma criativa, gestão do tempo e foco. Diferenciar o que é urgente, né, do que é importante. Então, tem pessoas que, às vezes, na fábrica acontecia muito isso, chamava urgente, era para trocar a lâmpada. Então, depende de onde que é o ponto, a lâmpada até pode ser urgente, mas tem casos que não é urgente, você consegue trabalhar sem a lâmpada, tá? Então, transformar conhecimento em ação, ou seja, precisa agir, né? Nós somos movidos por resultados, e para ter resultados tem que agir, tá? Então, aprender, aplicar, corrigir, crescer, melhorar o tempo todo, né? No mercado, não sobrevive o mais forte, mas o mais adaptável, né? Quem para de aprender começa a perder espaço. Eu sempre falei isso, né? Quando você para, você está regredindo. Falei hoje, inclusive, com uma pessoa na terapia. Eu não estou mais indo em imersão, não estou mais fazendo terapia, não estou mais participando de mentoria, não fiz mais nenhum curso. Está regredindo. Você está regredindo, está envelhecendo e está regredindo. Porque quanto mais o tempo passa, mais velho a gente fica, pior a gente vai ficar. Então, por isso que a gente precisa estar nesse processo constante de evolução. Emocional e relacional, né? Então, relações, então você precisa lidar melhor com as pressões, isso é de extrema importância você ir para a terapia, tá? Para você conseguir ter mais esse equilíbrio emocional, precisa. Autorresponsabilidade, não terceirizar a culpa, assumir o teu papel, comunicação clara, verbal, não verbal, que eu já falei, né? Network, então, construir essas conexões genuínas, se conecte com pessoas que façam você mudar de nível. Uma frase que eu ouço muito nos masterminds, treinamentos que eu vou, se você é o cara mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Se você quer evoluir, você tem que ser o mais burro da mesa, ou seja, você tem que estar em ambientes com pessoas que estão à tua frente. Se é você que está na mesa, que está palestrando, que está ensinando todo mundo, você está no lugar errado. Ah, Marcelo, mas tem que ser tão extremista? Não. Você pode estar na mesa que você é o mais inteligente, mas você precisa e deve estar numa mesa que você se sente mal. Assim como eu estou nesse mastermind, lá que eu falei dos encontros presenciais, lá eu me sinto o cocô da mosca, da bosta do cavalo do Napoleão. Por quê? Porque eu estou sentado na mesa com pessoas que faturam 2 milhões por mês, 2 milhões por mês, pessoas que faturam 400 mil por mês, pessoas que faturam 300 mil por mês, e o meu faturamento não chega nem um décimo disso, entende? Então, eu estou muitas vezes em mesas onde eu me sinto o melhor da mesa, tem mesas que eu me sinto que eu sou por ali, mais ou menos, na média, um pouco acima, um pouco abaixo, e eu pago caro para estar num lugar onde eu sou o pior da mesa, eu pago para estar num lugar onde eu me sinta mal. Por quê? Porque é esse lugar que vai fazer com que eu cresça, tá? Isso é network, tá? Então, você precisa ser conhecido também como alguém ético, colaborativo na tua entrega, tá? Então, você pode ser excelente no que faz, mas se você não souber se relacionar, dificilmente será lembrado para uma promoção ou oportunidade. Então, isso vem de você fazer propaganda do teu negócio. Então, você precisa ter esse network, precisa fazer propaganda do teu trabalho o tempo todo, tá? E outro pilar aqui é o pilar espiritual, tá? Então, isso também, eu bato muito na tecla de cada vez mais estar olhando para isso. Alinhar, né, tua carreira com teus valores profissionais, pessoais, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são contratadas para fazer uma função que não condiz com os valores pessoais dela, isso é muito ruim. Autoconhecimento, meditação, reflexão, terapia, espiritualidade, então se conecte mais com Deus através de oração, através de qualquer outras coisas, tá? Enxergar além do salário, não é só o dinheiro que nos move, não adianta você ganhar rio de dinheiro, lá na frente de gastar todo o dinheiro para ter saúde de volta, tá? Então, gastar a tua saúde para ter dinheiro, depois gastar o dinheiro para ter a saúde de volta. E o que você quer deixar para o mundo também, né? Então, um profissional que trabalha apenas por dinheiro, ele se esgota, tá? E aquele que trabalha com propósito, ele se renova todos os dias. Então, eu sou uma pessoa hoje que vive o meu propósito, a minha missão de vida. Então, todo dia eu estou me renovando energeticamente, emocionalmente, então estou sempre evoluindo, tá?
Bom, e é por isso que eu ofereço para vocês também, eu já vou abrir para vocês tirarem algumas dúvidas, eu ofereço para vocês o curso de Reiki também, tá? Então, quem sentir o chamado de fazer um curso de Reiki, eu vou fazer um curso de Reiki online, ao vivo, na outra segunda-feira, tá? No dia 25 de agosto, das 19 às 22h30, um curso de Reiki online ao vivo, tá? É diferente do curso de Reiki que eu tenho lá no site, tá? Falar rapidinho do Reiki. O Reiki é um curso, né? É uma técnica, tem apostila, tem certificado. Ele serve principalmente para fazer autoaplicação, para você aplicar em você. Você pode aplicar em outras pessoas, animais, plantas e fazer limpeza do ambiente. Então, o Reiki é uma energia fantástica, né? Que ela trabalha muitas e muitas coisas. Então, tem vários benefícios aqui, alivia dores, fortalece o sistema imunológico, melhora o sono, reduz fadiga, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a sensação de paz, tranquilidade, equilíbrio emocional, diminuição de medos, inseguranças, irritabilidade, clareza mental, criatividade, memória, redução de pensamentos acelerados, harmonização de chakras, maior conexão consigo mesmo, aumento da intuição, sensação do propósito e alinhamento de vida, manter o equilíbrio energético, previne doenças e fortalece a tua resiliência, tá? A gente está com uma promoção nesse curso, é um curso, assim, é um valor muito simbólico, tá? Um valor de R$ 97, e a gente parcela em até 10 vezes de R$ 9,70. Eu, Marcelo, paguei R$ 400 no meu curso de Reiki 1, tá? Então, muitos de vocês já sabem que eu não estou aqui pelo dinheiro, o dinheiro a gente precisa, a gente sabe, mas eu estou muito pela minha missão e meu propósito. Então, se alguém sentiu o chamado de participar do curso de Reiki, na próxima semana me chama no privado, depois a gente faz a inscrição. E esse valor a gente deixa ali para quem está participando da aula, esse valor especial, tá? Enfim, se alguém tiver uma dúvida, tiver pergunta, depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre os afiliados, se alguém quiser vender os produtos que a gente tem para oferecer, a gente paga uma porcentagem também para quem quiser vender os produtos que a gente tem para oferecer, as imersões, mentoria e os cursos online também. E aí, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguém gostaria de alguma informação, alguém quer tirar uma dúvida comigo? Podem me perguntar aí, que estamos aí para ajudar. Caroline, quer falar, Caroline? Está com a mãozinha levantada, Caroline Lima. Se quiser falar, pode abrir o microfone. Alguém gostaria de falar, perguntar, tirar alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Não, estou só levantando. Não. Tá ok. Alguém gostaria de tirar uma dúvida, alguma contribuição, alguma coisa, quiser fazer algum comentário, sintam-se à vontade. Maria. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem contigo. Aqui está tudo bem. Pense em fazer o teu... É o primeiro ou o segundo que você vai fazer? Esse é o Reiki 1, é o nível 1. Mas é bom repetir, porque daí a gente vai aumentando a confiança em si mesma, né? Com certeza, com certeza. Isso eu já falo para várias pessoas, né, que já fizeram o curso de Reiki 1, posso fazer de novo? Pode fazer de novo, porque nós temos muita insegurança em muitas áreas da vida, principalmente quando a gente migra para uma outra área, né? Então, você participar do curso, porque como o curso é ao vivo, então nunca é o mesmo assunto. Quem já sabe, quem já participou de vivência, quem já participou do curso de Reiki, quem já participou da imersão, como é tudo ao vivo, eu estou sempre falando de maneira diferente, tá? Então, é muito bom poder participar. Realmente muda a cada momento. Sim, o tempo todo. Quando eu penso que eu conheço, eu não conheço. Sim. Que bom, né? A minha fala é sempre diferente. A espiritualidade me traz muita coisa, né? A minha própria experiência, tudo que eu vivo o tempo todo, está sempre mudando muito a minha experiência, né? A minha evolução é muito rápida, é muito grande, né? Enfim. Mas é isso, agradecer vocês aqui. Deixa eu só mostrar aqui ainda, que eu acabei não mostrando. Se alguém tiver interesse em oferecer os produtos que a gente tem, a gente paga um percentual também, tá? Então, a mentoria Jornada do Terapeuta, a gente paga 12% de comissão. Se alguém sentir de participar, a gente faz o cadastro como afiliado e pode vender a mentoria, tá?
O valor dela é R$ 2.900 à vista ou R$ 3.400 a prazo. Isso faz com que você ganhe uma comissão de R$ 400 no prazo ou 348 à vista. E a imersão... Eu quero um desses aí. E a imersão é 20%. A gente paga 20% e nos cursos que tem lá no site gravados é 35% de comissão. Então, se alguém de vocês sentir o chamado de participar, para vender os produtos, pode me chamar no privado também. Você faz a venda e a gente passa a comissão por Pix, a gente faz o cadastro, tudo direitinho, e qualquer venda que você fez, você repassa para nós, Marcelo, fulano vai chamar lá, vai fazer a mentoria, fulano vai chamar, vai participar da imersão, fulano vai chamar que quer fazer um curso de Reiki online gravado. A gente acertou a forma de pagamento com a pessoa, a gente já encaminha a comissão. Tá? Então, é o trabalho que a gente está fazendo também, que pode ser uma renda extra para você, tá? E está ajudando nós a divulgar o nosso trabalho, está ajudando a divulgar o teu trabalho também, né? Enfim, a gente está fazendo isso também. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar também, que a gente vai passar todos os detalhes. Ok? Então, qualquer dúvida que tiverem, só entrar em contato e fica o convite mais uma vez para o curso de Reiki, quem quiser participar na próxima segunda-feira. Imersão, nós definimos hoje, confirmamos a data hoje, a imersão em Alto Alegre, nós vamos fazer a próxima, lá no Rio Grande do Sul. A imersão vai ser 27 e 28 de setembro, no último final de semana de setembro, e em Caçador a imersão 15 e 16 de novembro. Tá? E a próxima turma da Jornada do Terapeuta, da mentoria, começa 22 de setembro. Então, se alguém tem interesse em participar da mentoria, também começaremos 22 de setembro. Tá? E é isso aí. Alto Alegre. Alto Alegre nós vamos fazer. A minha irmã e a Marjana, que participaram da imersão em Espumoso, elas querem fazer lá no espaço da Marjana, e elas vão ajudar a divulgar, vão ajudar a organizar, e elas querem fazer lá que, enfim, elas sentiram o chamado, eu senti o chamado também, nós vamos fazer lá em Alto Alegre. Ah, que bom que daí pode dormir em casa, né, pertinho. Sim, sim, sim. E aí a gente conseguiu um pessoal lá para fazer um almoço também, que lá praticamente não tem restaurante, tem só um pessoal que faz a gente conseguiu para eles fazer um almoço para nós, e a gente vai almoçar lá, um almoço bem barato. E até dependendo de quem for muito longe, a gente oferece pouso lá na casa, né? A minha irmã tem espaço lá na casa dela, se precisar para o outro dormir lá, até lá na minha mãe tem. Mas, enfim, nós vamos fazer 27 e 28 de setembro em Alto Alegre, mais uma imersão, e 15 e 16 de novembro em Caçador, mais uma imersão. E bora lá fazer esse movimento aí para evoluir, para ajudar cada vez mais pessoas, e estamos nessa busca, nesse processo, para realmente cada vez poder ajudar mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela colaboração de vocês, mais uma vez, e é isso. No domingo que vem vai ter mais uma aula que eu vou falar sobre a conexão com o dinheiro, especificamente a energia do dinheiro. No próximo domingo, então eu vou mandar no grupo também durante a semana a próxima aula gratuita. E bora lá fazer diferente. Obrigado, gente. Boa noite. Grande abraço para todos vocês. Boa noite, durma com os anjinhos. Isso aí. Obrigado igualmente também. Obrigada. Um grande abraço a todos.